O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial, ficou em 0,21% em janeiro deste ano. Essa é a menor taxa para o mês desde o início do Plano Real, em 1994. A taxa é inferior ao 1,15% de dezembro e ao 0,32% de janeiro de 2019. O IPCA acumula taxa de 4,19% em 12 meses, abaixo dos 4,31% registrados nos 12 meses anteriores. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre os responsáveis por frear a inflação em janeiro foram os segmentos de saúde e cuidados pessoais, que teve deflação, queda de preços, de 0,32%, vestuário com deflação de 0,48% e artigos de residência com deflação de 0,07%. Os alimentos continuaram registrando inflação de 0,39%, mas em um ritmo bem menor do que a taxa observada em dezembro, de 3,38%, o que também contribuiu para a queda do IPCA de dezembro para janeiro. O pesquisador do IBGE, Pedro Kislanov, destaca que o recuo de 4,03% do preço das carnes foi o principal item individual responsável pela queda da taxa da inflação oficial em janeiro. Tivemos uma alta muito grande no preço das carnes nos últimos meses do ano passado, devido às exportações para a China e alta do dólar, que restringiram a oferta no mercado interno. Agora, percebemos um recuo natural dos preços na medida em que a produção vai se restabelecendo para atender ao mercado interno. Os demais grupos tiveram as seguintes taxas de inflação: transporte 0,32%, habitação 0,55%, despesas pessoais 0,35%, educação 0,16% e comunicação 0,12%. O IPCA de abril foi calculado com base na nova cesta de produtos e serviços atualizada pela Pesquisa de Orçamento Familiares 2017-2018, que reflete mudanças nos hábitos de consumo da população brasileira. Pela primeira vez, um robô virtual coletou variações de preços do transporte por aplicativo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação para famílias com renda até 5 salários mínimos, registrou 0,19% em janeiro. A taxa é menor do que 1,22% de dezembro e é menor para o mês de janeiro desde o início do Plano Real, em 1994. O INPC também registrou em janeiro taxa menor que a inflação oficial, medida pelo IPCA, que ficou em 0,21% no mês. No acumulado de 12 meses, no entanto, o INPC teve inflação de 4,30%, acima dos 4,19% do IPCA. Os produtos alimentícios tiveram, em janeiro, uma inflação mais moderada, 0,45%, do que em dezembro, com 3,66%. Os não alimentícios registraram 0,12% no mês, também abaixo do índice de dezembro, 0,17%. As informações são da Agência Brasil. A missão de repatriação dos brasileiros chega nesta sexta-feira a Wuhan, na China. As duas aeronaves trazem de volta ao Brasil cerca de 40 pessoas que estão isoladas na cidade chinesa por causa do coronavírus. A TV Brasil está acompanhando a viagem. Na parte traseira do avião da Força Aérea Brasileira, macas e o isolamento da área posterior. É aqui que serão colocados os brasileiros que estão em Wuhan, na China. O repórter cinematográfico da TV Brasil, Warley Andrade, embarcou junto na missão e vai nos manter informados. Aqui são duas macas improvisadas na aeronave e eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento aí. Em Wuhan, os brasileiros vão passar por avaliação médica. Caso alguém apresente sintomas do coronavírus, será impedido de embarcar para o Brasil. Os brasileiros repatriados vão embarcar pela porta traseira, já a tripulação pela dianteira. Apenas os profissionais da equipe médica vão transitar entre as duas áreas do avião, usando itens de proteção pessoal, como luvas e máscaras. Se sintomas surgirem durante o voo de retorno, o isolamento das áreas da aeronave vai evitar que o vírus se propague para os demais passageiros.
A rotina de avaliação dos passageiros repatriados é de 2 em 2 horas. Durante essa rotina vai ser feita uma troca de máscaras que eles estão sendo utilizados, porque os passageiros vão usar máscara o tempo todo da viagem, higienização das mãos, e também vai ser feita a aferição de temperatura para controle e manifestação de sintomas. Na missão de resgate, os 2 aviões da Força Aérea Brasileira fizeram paradas técnicas em Fortaleza, na ilha espanhola de Las Palmas e em Varsóvia, capital da Polônia. A próxima parada já será na China, em Urumqi, último ponto antes de chegar a Wuhan. Cerca de 40 brasileiros aguardam para retornar ao país. É um voo aparentemente normal, mas a gente sabe da situação toda por trás, né, por causa do coronavírus. A situação da gente é um pouco complicada, mas a gente sabe que a deles é pior ainda, né? Estão longe de casa, os familiares pensando na saúde, e realmente a gente fica muito feliz em poder ajudá-los a cumprir essa missão. A previsão é que os 2 aviões da FAB cheguem ao Brasil no final de semana. Eles vão pousar em Anápolis, cidade goiana a cerca de 140 quilômetros aqui de Brasília. Todos os passageiros e tripulantes vão passar por uma quarentena de 18 dias. Caso algum deles apresente sintomas do coronavírus, será trazido para cá, o Hospital das Forças Armadas, no centro da capital federal. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei com regras sobre a quarentena. Vamos conversar então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela traz os detalhes para a gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, a lei foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O texto define o que é a quarentena e estabelece as medidas que devem ser adotadas nesses casos, como os exames médicos obrigatórios e a restrição temporária de entrada e saída no país. E determina também os direitos e deveres de quem está nessa situação. Hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai visitar a base aérea de Anápolis, onde esses brasileiros vindos da China vão ficar de quarentena. Ele vai acompanhado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E o presidente Jair Bolsonaro está neste momento no Ministério da Defesa, reunido com o ministro Fernando Azevedo e Silva. E claro, o coronavírus deve fazer parte das conversas nesse encontro. E ontem a Anvisa e a Força Aérea Brasileira se reuniram lá em Anápolis para tratar da preparação para receber esses brasileiros. E o diretor-presidente da Anvisa aproveitou para tranquilizar a população da cidade. Vamos ouvir. Eu diria, se tem um lugar difícil no Brasil hoje para esse vírus adentrar, esse lugar se chama Anápolis. Porque aqui em Anápolis nós teremos a exata certeza de data e hora de chegada desses pacientes e, mercê de Deus, cumprida a quarentena, esses pacientes terão o regresso aos seus lares. Nós sabemos o local, nós sabemos a hora, nós temos a oportunidade de alocar os recursos que estão sendo mobilizados de maneira tempestiva, a tempo e a hora. A possibilidade de colocar todo o planejamento. Então, o cidadão anapolino, o cidadão de Anápolis, tenha a confiança. É a mensagem, é a palavra que eu gostaria de deixar. Chama-se confiança. E também em Anápolis, o tenente brigadeiro Damasceno da FAB falou sobre os cuidados especiais para receber os brasileiros que vêm de Wuhan. Nós estamos recebendo famílias, núcleos familiares até grandes. Tem uma família que vem com 5 pessoas. Então, por exemplo, reservamos para esta família 2 aposentos, 2 quartos contíguos, né? Nós temos, por hora, 2 mães vindo com filhos pequenos, na faixa de 1 ano, 2 anos. Então, terá lá uma cama box para a mãe, um berço para a criança. Temos casais sem filhos e temos unidades singles. Homens, né? A média de idade é bastante baixa, então de 28 anos. Então, quartos singles para homem, quartos singles para mulher. Então, os detalhes são vários, né? Aquisição de roupa de cama nova, de berço, como é que chama? Descartável, brinquedoteca, fralda descartável. Trocamos as cortinas por questão até de solicitação da Anvisa, que fosse um material que não antialérgico. Então, esses cuidados todos estão sendo feitos, né?
E a Fiocruz e a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, capacitam equipes para diagnosticar o novo coronavírus. Vamos até o Rio de Janeiro conversar com o Tiago Pimenta. Ele traz os detalhes para a gente. Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia. Hoje é o encerramento de uma capacitação técnica aqui na Fiocruz para prevenção, vigilância e assistência aos casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. O Brasil capacitou 9 países por meio dessas reuniões que trataram sobre as formas de diagnóstico. Participaram do encontro representantes da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, do Panamá, da Bolívia, do Chile, do Equador, do Paraguai e do Peru. O treinamento realizado a pedido da Organização Pan-Americana da Saúde teve a duração de 2 dias. O Ministério da Saúde divulgou os dados atualizados sobre o acompanhamento de possíveis infecções no Brasil. Atualmente, o país investiga 9 casos de suspeição de infecção pelo coronavírus. Até agora, foram descartados 24 casos. Todas as informações são avaliadas por representantes do governo federal e autoridades de saúde dos estados e municípios. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Rio. E nesta quinta-feira, o ministro Mandetta se reuniu com secretários de saúde de todo o país para falar sobre ações de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. O ministro da Saúde pediu aos estados que atualizem os planos de contingência. Representantes do governo federal e secretários estaduais e municipais de saúde se reuniram em Brasília para tratar das ações de prevenção ao coronavírus. Durante o encontro, o Ministério da Saúde informou que caiu de 11 para 9 o número de casos suspeitos de infecção pelo vírus no país. Eles estão distribuídos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. 24 suspeitas foram descartadas. Na reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou a importância dos estados estarem preparados com planos de contingência para prevenção, vigilância e assistência para um possível caso. Todos os estados e todas as capitais têm o seu planejamento articulado com o governo federal e agora é uma questão da gente analisar e ver como é que vai ser o comportamento desse vírus, o trânsito de pessoas em relação ao nosso país. Os gestores estaduais e municipais atualizaram junto ao governo o que estão fazendo para enfrentar o coronavírus. Também pediram reforço de insumos e declararam alinhamento com o Ministério da Saúde e confiança nas ações que estão sendo adotadas para prevenir a doença. Nós estamos absolutamente alinhados em relação à questão da vigilância, dos protocolos, não há nenhum dissenso, ministro. O Brasil é solidário com países da região que não têm a mesma capacidade técnica para análise de diagnósticos e compartilhamento de informações. A resposta do Brasil é uma resposta que ha sido rápida, oportuna, e também uma resposta baseada em evidências. Sobre outras precauções, o governo reforça as orientações de higiene que evitam a transmissão de doenças respiratórias. O que nós temos que fazer nesse momento? Etiqueta respiratória, lavar as mãos. Se tiver gripado, se tiver com febre, se tiver com o nariz escorrendo, evita aglomeração, evita o carnaval. Gustavo Canuto deixou o Ministério do Desenvolvimento Regional e assume a presidência da Dataprev, empresa pública que fornece soluções de tecnologia da informação e comunicação para o governo federal. Rogério Marinho, que ocupava o cargo de secretário especial do Ministério da Economia, é o novo ministro do Desenvolvimento Regional. A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União. O vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda hoje no Rio Grande do Sul. A repórter Márcia Fernandes acompanha e conta pra gente. No primeiro compromisso do dia, o vice-presidente Hamilton Mourão participa em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, para a reativação da 6ª Divisão de Exército. Essa divisão foi desativada em 2014 e é conhecida como Voluntários da Pátria. Com a reativação, a divisão passa a contar com 23 unidades militares e cerca de 7.700 homens. No fim do dia, em Porto Alegre, o vice-presidente acompanha a cerimônia de passagem de comando do Colégio Militar. O coronel Saul Marques Machado Júnior vai assumir como
novo comandante da instituição. Esse é o segundo colégio militar mais antigo do país, conhecido como o Colégio dos Presidentes, pois lá estudaram 5 ex-presidentes do Brasil. E o vice-presidente Hamilton Mourão tem uma ligação especial com essa escola, exatamente porque também foi aluno dela. De São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Márcia Fernandes. Os 20 principais aeroportos brasileiros foram considerados bons ou muito bons por 94% dos viajantes. É o que diz a pesquisa de satisfação do passageiro divulgada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil. Entre outubro e dezembro de 2019, os aeroportos de Florianópolis, em Santa Catarina, Campinas, em São Paulo e Brasília foram considerados os melhores do país na categoria número de passageiros por ano. Os 20 terminais pesquisados respondem por 87% do total de passageiros transportados no Brasil. Foram realizadas quase 25 mil entrevistas com viajantes domésticos e internacionais. Segundo a Secretaria Nacional de Aviação Civil, os resultados da pesquisa de satisfação do passageiro mostram que o país vem alcançando nível de excelência na infraestrutura, nos serviços e na operação dos aeroportos. Este ano serão concedidos 22 terminais ao setor privado, incluindo os de capitais como Curitiba, Manaus e Goiânia. Em 2022, outros 19 aeroportos serão concedidos, incluindo Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.